Estudo orientado 1 para a prova 2, primeira lei e probabilidade. Questão 1. Define e diferencie. Letra A. Genótipo e fenótipo. O genótipo ele é o conjunto de genes de um indivíduo, ou seja, ele é toda a sua constituição genética. Já o fenótipo ele designa as características que são manifestadas pelo indivíduo, sejam elas características morfológicas, bioquímicas, fisiológicas ou comportamentais. O fenótipo ele é sempre resultado do genótipo, porém o fenótipo pode ser alterado também pelo ambiente, em vários casos, como por exemplo no caso do peso. Letra B. Loco gênico e genes alelos. O loco gênico é a posição onde cada gene ocupa no cromossomo, na molécula de DNA. O gene ele pode apresentar-se de duas ou mais formas distintas, pois, no caso dos humanos, por exemplo, nós somos organismos diploides, ou seja, nós possuímos pares de cromossomos homólogos, então nós temos duas cópias de cada gene. Cada versão distinta desses genes é chamado de genes alelos. Letra C. Homozigoto e heterozigoto. Um indivíduo que possui dois alelos idênticos de um determinado gene é um homozigoto para este gene, como por exemplo, azão, ou azinho. Já um indivíduo que possui dois alelos diferentes de um mesmo gene, ele é um heterozigoto, como por exemplo, o azinho. Letra D. Recessivo e dominante. Os alelos que não se expressam na condição heterozigótica são recessivos. Já os alelos que expressam da mesma forma nas condições homozigóticas e heterozigóticas são dominantes. Ou seja, os alelos chamados dominantes, eles seu efeito se sobrepõe ao efeito dos alelos recessivos. Então, os alelos recessivos só serão vistos como fenótipo, seu resultado de fenótipo só será visto quando eles estiverem em homozigose, por exemplo, azinho. Letra E. Cruzamento teste e retrocruzamento. O cruzamento teste consiste no cruzamento de um indivíduo de fenótipo dominante, ou seja, o genótipo dele não pode ser determinado, porque ele pode ser tanto um homozigoto quanto um heterozigoto, com um indivíduo de fenótipo recessivo. O indivíduo de fenótipo recessivo, nós sabemos com certeza qual é o genótipo dele, pois como ele é recessivo, ele só pode ser homozigoto recessivo, ou seja, azinho. E esse cruzamento ele tem por finalidade de saber se tal indivíduo é um homozigoto ou heterozigoto para esse gene. Já o retrocruzamento ele é um tipo de cruzamento teste, quando os indivíduos de uma geração são cruzados com indivíduos do genótipo igual ao genitor homozigótico recessivo, também para poder saber se esse indivíduo ele é homozigoto ou heterozigoto, apesar do fenótipo dominante que ele possui.